Porque se você deixar o aluno vir, a demanda de trabalho guiar a tua jornada, tu vai acabar sendo um sacerdote infeliz, né? Cada um que chega diz como eu tenho que ser. É lua cheia e estamos aqui para mais um Rainhas do Sabá. E este é um sabá muito especial, porque a gente está na lua cheia depois de Beltane, Bieltana, ou como vocês chamarem nos grupos de vocês, este festival maravilhoso de fertilidade, de sensualidade, de força, de fogo. E então, ninguém menos, né, assim, impactante como nossa convidada. Mas primeiro eu quero dar oi para as minhas companheiras rainhas. Oi, Lua. Oi, Cássia. E seja bem-vinda ao nosso Sabá Wakanda. Gratidão imensa pela participação, por essa presença. Me sinto muito honrada de estar aqui com pessoas que trabalham dentro do paganismo nacional de tanta competência. Eu me senti muito feliz com o convite e hoje, com certeza, estou realizando aqui um sonho, assim, aqueles... Ai, vamos juntar as meninas. Gratidão, gurias, gratidão imensa. Muito bom. Então, Wakanda é terapeuta tântrica e holística, astróloga e oraculista. Ela é idealizadora do Instituto Imortais da Terra, que compreende escolas de cunho pagão, mestre maior da tradição Imortais da Terra, de bruxaria contemporânea, e alorixá de nação Ijexá, cacique de Umbanda de Angola e feitora de Quimbanda Quirumbo. Vamos falar também que ela está localizada no Rio Grande do Sul, num espaço hoje muito especial em Viamão, mas muita gente conhece ela de Porto Alegre. Então, é uma pessoa da minha terra que nós estamos chamando hoje. É raro a gente ter, né? É muito legal quando ocorre esses contatos com outros pontos do Brasil. Então, o tema que a gente vai falar hoje tem a ver também com algo que estamos vivendo, né? Nesse mundo polarizado e digitalizado contemporâneo, com tanta intolerância religiosa, inclusive sendo manifestada de forma muito clara, considerando que a gente tem esse imediatismo que o mundo das telas nos oferece, queridas, qual é o nosso papel como mulheres bruxas? Ainda mais se nós somos condutoras de círculos, de clãs ou de um instituto de tradições, né? Wakanda, você que tem agora está formando o Instituto Imortais da Terra, como é que você vê esse nosso papel? Vamos começar com você. Bom, eu tento facilitar a minha existência, né? Este é o meu lema, assim, de tudo que eu trabalho, de todas as coisas que eu busco como bruxa ou como facilitadora, como líder da comunidade, o que eu tento é facilitar a vida, sempre, né? Então, eu busco um olhar mais social, até porque eu sou fã da filosofia clínica e aprender a pensar enquanto sociedade, enquanto humanidade, nos ajuda a compreender os momentos que nós vivemos, tá? Eu acredito imensamente que todas as pessoas que trabalharam com a sabedoria ao longo da existência de toda a nossa civilidade, digamos assim, elas foram atacadas de uma forma ou de outra, né? Se a gente, então, olhar para quem trabalhou com o sagrado, para quem trabalhou com um poder que não era o político, né? Também foi mais atacado ainda, independente da conexão espiritual ou da religião que ele manifestou, né? Então, a gente, aqui nós já temos um outro contexto, né? As pessoas são contra a espiritualidade, não porque é espiritualidade, podia ser café com leite. Elas são contra qualquer coisa que traga consciência, que traga empoderamento, que traga alguém pensante e que seja, então, uma ameaça para o domínio, tá? Dentro disso, eu acredito muito e trago para dentro das comunidades que eu lidero, que você tem que estar preparado socialmente para aquilo que você vai trabalhar, independente da área. Se você vai trabalhar como terapeuta, como psicóloga, se você vai trabalhar como bruxa, você tem que estar preparado para o campo de ação, tá?
Em um momento como transição planetária, em um momento como nós estamos vivendo, saindo de uma regência tão profunda quanto Peixes, e que não teve definitivamente nenhuma forma das pessoas colocarem para fora a sua dissolução de ego e contemplar efetivamente a profundidade dos seus espíritos, nós estamos entrando numa regência da era de Aquário completamente destruídos nas nossas capacidades intelectuais, sociais e emocionais. Então, essa sociedade, quando ela vê a bruxa, quando ela vê a mulher empoderada, quando ela vê a sábia da sua comunidade, ela vai atacar. Ela vai atacar porque as pessoas sempre atacaram aquilo que desconhecem, ou aquilo que é desconhecido, aquilo que é novo, aquilo que te tira da zona de conforto é atrito. E nós não fomos educados para trabalhar com atrito. Nós fomos educados a conexão espiritual da Era de Peixes nos ensinou que você pode efetivamente ser o que você quiser e que se você cumprir algumas regrinhas básicas, no final tudo dá certo. E nós, como bruxos, como pagãos, nós sabemos que não é assim. Nós precisamos viver o mito do herói. Em algum momento nós vamos ter que entrar na floresta escura. Em algum momento nós vamos ter que mostrar o nosso valor espiritual, porque essa é a nossa excelência. Esse é o nosso despertar. Então, nós estamos, na verdade, vivendo um desencaixe social. Mas as bruxas, elas sempre foram mulheres à frente de seu tempo. Muda o nome, muda a conexão cultural, mas nós sempre estivemos. Bruxos são sábios da sua época, da sua época. Os bruxos sempre foram os sábios do seu tempo. Sempre foram aqueles que estiveram acima da cultura, acima da consciência, intelectuais acima daquilo que estava na massa e que guiaram para a evolução. E nós saindo dessa era de profundidade pisciana, completamente caótica e não desenvolvida espiritualmente, e acessando hoje esse momento aquariano, em que nós entramos atrasados dentro de um cinturão de luz que vem do segundo sol, né? Como diz a nossa amada Cássia, ela, que vem de um cinturão que vai entrar em cada molécula do teu corpo, tu querendo ou não, tu sendo bruxo ou não, né? O nosso papel como sábios do nosso tempo é estar preparado para essa guerra, é estar preparado para este momento. Então, é a realidade? É, né? Mas eu, como líder, eu incentivo que as pessoas se preparem espiritualmente, emocionalmente e socialmente, porque nós precisamos contar com o contexto em que estamos inseridos, né? Isso é um ensinamento do Todd, né? Ensinamento de Crowley, né? A lâmina é o ajustamento. Você pega o que tem na sua espiritualidade e ajusta ao processo encarnatório. E isso é matéria de estudo, né? Em qualquer seara, em qualquer situação. E por isso o Instituto, porque aqui nós temos condições de ter escolas que nos levem para outros conhecimentos que hoje a bruxaria precisa, independente da nossa tradição, da nossa vertente, independente das opções que nós buscamos, né? Nós todos precisamos também guiar o nosso povo, o nosso público e aqueles que nos olham para a consciência, para a sabedoria, para a articulação política, para noções de exorcismo básico, para proteção de círculo e lidar com os demônios. Diria Atena que os monstros lá fora mudaram, não deixaram de existir. Então, nós não enfrentamos mais hoje Tifão, mas ele está lá. E ele só mudou a dimensão, ele mudou a maneira como ele age. Né? Mas nós precisamos ir à luta. Então, você nesse papel, vocês têm as escolas para ajudar as pessoas que chegam para vocês a ir tomando essa consciência e criando este pensar. É isso que eu também estou entendendo, né? De Sim, acolher as porque pessoas e levar nesse caminho. sim, porque eu acredito que a visão mudou. Hoje o templo, ele não é mais aqui. O templo é o nosso corpo, né? E nós precisamos de filhos sagrados em todas as áreas. Nós precisamos de filhos sagrados com consciência na cultura, na política, na medicina. Então, esse é um propósito também. Aqueles que se dedicam à arte sagrada, eles precisam também ter outros preparos para estar emocionalmente estruturados
para caminhar, e por isso também um grupo, uma comunidade, onde todo mundo segura a mão, ninguém larga, né? E também porque o Instituto Imortais na Terra nasceu da tradição Imortais da Terra. E a tradição, ela tem uma característica muito particular. Nós somos perseguidores dos deuses, né? Nós perseguimos o sagrado, nós perseguimos manifestações, nós somos dominadores de elementos, nós perseguimos manifestações porque a gente quer mostrar a existência da nossa arte e quer registrar no nosso tempo as nossas as nossas conquistas, né? Nós somos essa pessoa. Então, também em grupo, nós conseguimos elaborar de tá, até onde eu vou. E bem como treinamento, vocês sabem, é público, né? Que eu não faço questão de agradar socialmente o nosso paganismo, e encaro isso como um treinamento. Se eu quero erguer uma serpente de fogo de 5 metros, se eu quero ir até o mar em Iuli e botar as minhas mãozinhas lá e iluminar as águas na frente de uma galera pagã, eu tenho que ter disciplina emocional para lidar com o que existe ao meu redor que é contra o meu trabalho. Porque isso só existe porque eu existo. Porque é sempre assim, é a luz e a sombra, né? Se eu sou essa pessoa, o meu oposto vai existir. E é eu, é a minha sombra, faz parte de mim. É exatamente aquilo que eu sou. Então, faz parte da minha disciplina emocional também como bruxa, lidar com toda a, a onda que vem da internet, porque a internet é o sistema, e por isso nós acreditamos na Matrix e na matriz de controle, na Matrix e na matriz divina, né? Porque nós vivemos como dominadores de elementos a matriz divina, né? Quando eu vou lá, ilumino a terra na floresta, faço, acontece e tal, eu estou na matriz divina, isso é conexão. Mas eu tenho que saber que o repuxo vem pela matrix. O repuxo vem pelo ataque da internet, o repuxo vem pelo sistema, e nós somos corvos. Eu ensino a mergulhar no sistema e sair do outro lado, sabe a abelhinha, né? Aquela que voa fora. Então, você mergulha no sistema, pega dinheiro dele ainda, né? Para os teus sonhos, para os teus templos, para a tua realização e guia o teu povo, ensina o teu povo a mergulhar e sair do outro lado. Né? E esse é o nosso papel como bruxos, é isso que a tradição Imortais da Terra acredita. Então, são muitos nichos que nos levaram à formação do Instituto, o futuro da bruxaria. Então, por que que eu fui buscar a cultura afro, eu fui buscar a Umbanda, eu fui buscar o xamanismo, o Tantra? Porque a nossa arte hoje não tem informações, não tem registros que nos dê, nos aponte o futuro, né? Eu fui ser terapeuta tântrica e foi um grande desafio na minha vida fazer a formação de terapeuta tântrica no meio daquele monte de gente, né, do tantra. Abre parênteses, fecha parênteses, o Akane estava lá, né? Porque eu precisava de uma âncora forte e potente e alicerçada para minha magia sexual. Eu precisava de algo para poder dizer, eu precisava de algo para poder mostrar, para poder ensinar, né? Fui buscar. Por que que eu fui buscar o afro? Porque quando eu morei em Portugal, quando eu voltei para cá, eu dei de cara com os orixás. Eu vim de uma bruxaria, vamos dançar nus e fazer amor, e cheguei aqui, fui fazer a primeira oferta que fui fazer para Afrodite, dei de cara com a Oxum. E eu disse, opa, quem é você? Né? E aí eu disse, nossa, eu vou conhecer essa galera, mas eu preciso de amparo psicológico para minha turma, preciso de amparo terapêutico para dizer, cara, olha só, nós temos visão, a gente não pode negar o que a gente está vendo, que também faz parte de ter construído o Instituto como um mundo para eu viver, ou seja, buscar a minha felicidade, porque nascer em um mundo petrificado na Matrix com visão e audição, eu quis ensinar o meu mundo. E hoje é muito confortável viver em um grupo que todo mundo acorda de manhã e diz assim: Nossa, vocês viram essa noite? Teve fulano aqui, teve ciclano, passou por mim, passou no meu quarto, né? Por exemplo, Bel agora, né? Do tipo, eu fervi Bel na mata com os encantados. Não, eu fui para o templo porque Lúcifer estava no templo. Eu vi quando ele subiu. Isso é legal, isso ancora a magia, né? Ancora, empodera as pessoas, compartilhar a visão, incentivar mais, né? E por isso buscar todas as ferramentas e escolas para o Instituto.
Hoje eu não consigo, por exemplo, a pessoa chega e diz, ah, eu quero estudar, eu quero começar, eu quero libertar minha visão, porque lá no passado foi feito um feitiço na Umbanda pela minha mãe para que eu não tivesse visão. Por onde eu começo? Eu digo, bom, quem cuida da parte de afro é a Petrônia, né? A Zimbábue, a minha irmã, que é ela que fica com a coisa da Mãe de Santo. Vamos quebrar essa magia, depois você passa com a Ronda, já marca as suas próximas 4 ayahuascas, porque é a nossa xamã. Vamos começar a fazer tudo isso. Eu trabalho com registro acástico, então vamos ver o que está nisso. E depois a gente faz um resgate de alma com a Ronda também, para ver onde é que está essa criança interior que foi ferida lá na sua visão, né? E aí depois a gente vai, enquanto tudo isso está acontecendo, a pessoa vai estudar o que são os 4 elementos, o que é o sabá, aonde estão as fadas, quem sou eu, onde está o Oli, né? E a partir disso eu vou educando e construindo, porque abrir a visão também para mim é a salvação do mundo. Abrir a visão e a audição das pessoas é a salvação do mundo. Acho que quando todo mundo ver a realidade, né, ninguém vai poder questionar. Uhum. E é esse o meu trabalho, assim como espalhar as manifestações, por isso que eu ensino absolutamente qualquer grupo a ter manifestações elementais, né? Se puder vir para o curso, vem, se não puder, eu vou, essa é a minha missão, porque eu quero quebrar, quebrar com o mundo da matéria e entregar para o Brasil e entregar para o nosso futuro, que todos nós temos visão, audição, manifestação elemental, nós somos esse povo. Eu acho que é um sonho, sabe? Eu estou muito feliz com a minha velhice, os meus cabelos brancos, eles foram tecidos para esse momento. E o Instituto é de todos, né? O Instituto é o sonho de dizer, isso aqui vai virar instituto cada vez mais organizado, com diretoria e tal, para que a gente possa ter os nossos festivais, todos os grupos sejam bem-vindos. Existem projetos lindos, Uhum. como fóruns de espiritualidade, a gente precisa de união, de uma terra sagrada, de várias terras, de muitas arcas, né? E é isso, eu acho que é por aí que a gente Então, vai. Eu falo muito, então para me você tem interrompam, esse gurias. projeto muito grandioso. Lua Serena, você tem o Semente Ancestral, que tem toda uma história também. Como é que você sente esse teu papel dentro dessa realidade que nós temos hoje e das pessoas que você está também formando e assistindo no caminho delas? Eu estava ouvindo a Wakanda falar, né? E eu lembrei muito dos maias, quando ela falou da abelhinha, né? Os maias, eles têm uma das falas, um dos saberes que ficaram para a gente é que a gente tem que entender que esse é o mundo das ilusões, né? Então, a gente precisa estar nesse mundo, mas ser o mestre das ilusões e não se iludir. Cuidado para não se escravizar nessas ilusões, né? Porque é muito real isso. E eu acho que o Semente Ancestral e também a minha escola, que é o Instituto Mãe Terra, que são coisas separadas, mas que tem, eu acho que tem muito a ver com essa coisa de vocação e de levar os saberes, né, dividir, partilhar conhecimento de formas diferentes, mas rola. Eu acho que vai muito ao encontro do que a Wakanda trouxe sobre a gente criar espaços, né? A gente criar pontes, criar locais em que a gente possa efervescer ali as coisas e elas virem as pessoas beberem dessas fontes e levarem para outros lugares, e assim a coisa vai. Eu acho que essa é uma das nossas funções hoje, aqui encarnados nesse momento. Acredito que todas nós aqui, ouvindo pela Wakanda, e você, Petrúcia, você, Cássia, eu já percebo que a gente tem isso muito forte na gente, né? Cada uma do seu jeitinho, da sua forma, mas essa coisa de criar núcleos em que as pessoas venham beber dessas fontes, absorver esses conhecimentos, né? Abrir a caixinha mágica e depois e aquilo se expandir. Então, eu vejo esse é o primeiro ponto. Dentro do Semente tem toda a nossa formação interna, mas embora a gente até que seja grandinho, a gente é muito familiar, né? Então, hoje a gente está num processo de expansão dos filhos, né? Então, os filhos dos filhos, então, uma coisa que já não é mais assim, eu e o elfo, né? Tipo, tudo eu e o elfo. Já aquela coisa de, meu, vai, caminha, faz, exatamente para poder, assim, polinizar, né?
fazer tudo isso acontecer. E eu penso também que nós, enquanto mulheres, e eu adoro Rainhas do Sabá por conta dessa pegada, né? A gente sempre tem essa pegada. Eu penso que uma das nossas missões hoje, enquanto mulheres, de novo, cada uma da sua forma, é a gente se reapropriar, né? Opa, aquilo que nos foi usurpado, a gente pegar isso aqui de volta e se colocar. E isso incomoda muito, né? Uma mulher que se apropria do seu corpo, do seu sexo, dos seus poderes, uma mulher que sabe, né? Uma mulher que conhece, isso incomoda muito. Incomoda aqueles que estão adormecidos no mundo das ilusões desse patriarcado, né? Então, um homem que se coloca, nossa, que homem poderoso, nossa, uma mulher que se coloca, ela é perigosa, ela é arrogante e muito perigosa. Então, eu acredito muito firmemente que um dos nossos papéis hoje, enquanto mulheres fêmeas aqui encarnadas, é a gente se reapropriar disso, se colocar, vai receber paulada? Vai, mas a gente já sabia, ninguém falou que ia ser suave, a gente não veio aqui para suavidade, né? Eu brinco sempre, se não for para incomodar, melhor a gente nem ir. Então não se coloque, né? Se você vai ficar com muito, ai, vai doer muito, a pessoa vai, então não se coloque. Eu acho que o nosso papel é esse. E o bom é a gente criar redes de apoio, porque se as pauladas vêm, elas vêm. Mas a gente criando redes de apoio, a gente fala assim, não, peraí, eu não sou tão doida assim. Ainda que fosse sozinha, a gente ia também, né? Porque uma vez que você se apropria, uma vez que o negócio, uma vez que entra um lance aqui, que desperta um negócio, acabou, não tem mais volta. Mas ter essa rede de apoio eu acho muito importante. Eu acho que um dos trabalhos que a gente faz, a gente busca fazer aqui com Rainhas do Sabá, é jogar um pouquinho dessas sementes e dizer assim, olha, tem uma rede de apoio aqui, né? Vamos junto que junto a gente consegue mais coisa também, né? Então eu penso mais ou menos por esse caminho. Cássia, como é que você vê esse seu papel? Olha, eu ouvindo aqui as meninas, impressionada, muito legal mesmo, assim, ouvir vocês falarem. É muito bonito ver mulheres realizando sonhos, né? Realizando projetos e construindo uma realidade que faça mais sentido, né? Eu acredito que nós, como bruxas, e aí, obviamente, eu, né? Você perguntou como é que eu vejo o meu papel, né? Eu acredito que a bruxaria está muito ligada à sabedoria, né? Assim, termo, né, e tal, né, quando vem do inglês e tudo mais, como mulheres sábias, né, como bruxas, nós temos um papel importante, tanto na nossa comunidade, quanto para o mundo, num sentido de que a gente vai levando conhecimento, a gente vai levando pílulas de expansão, de abertura, de consciência para as pessoas que estão à nossa volta, mesmo que seja um trabalho de formiguinha, e aí não estou falando que tem que ser, né, nada megalomaníaco e tal, mas a gente vai construindo, né? Eu acho que não tem como hoje, no mundo que a gente vive, na sociedade que a gente vive, a gente se calar mais. Eu acho que teve um momento de a gente ficar na nossa, construindo ali nossos grupos ou nossa vida, e aí estruturando algumas coisas até internas, né? E aí começando a fazer isso com pouca gente e tal. Isso é legal da internet. Hoje a internet tem uma coisa bem complicada, né? Mas também tem o outro lado, que é a gente poder se comunicar com mais pessoas. E eu acho que não tem nenhuma possibilidade mais da gente ficar quieta no nosso canto, porque o mundo ele está num momento em que parece assim, eu vejo assim, né? O Wakanda tem uma maneira de ver muito interessante, assim. Eu vou falar com outras palavras, mas porque eu acho que a gente está meio que numa encruzilhada assim existencial. E nós, como pessoas profundamente ligadas à natureza, nós que estamos sempre com nossa magia conectada com a natureza, de alguma forma, né?
os nossos deuses estão na natureza, o nosso fazer está ligado. Então, não tem como a gente não se posicionar a favor de uma série de questões que vão sempre estar ligadas ao natural, à natureza, ao planeta. Então, eu acredito que a gente deve ser disseminadora dessas palavras, dessas atitudes, de alguma maneira, nem que seja para muita gente, para pouca gente, dentro do nosso grupo, dentro da nossa comunidade e para pessoas que estão em nosso entorno e que estão dispostas a ouvir. Mas eu acredito que é fundamental que a gente se coloque de alguma maneira como membros de uma comunidade maior, que seria a sociedade que a gente está inserida. E você, Petrúcia? Eu fiquei pensando em várias coisas enquanto vocês falaram, né? E a primeira que me ocorre quando a gente fala de intolerância religiosa, por exemplo, é que a gente não deve ficar se vitimizando em relação a isso. Porque nós temos casos históricos muito graves, como foi os genocídios dos indígenas, mundo afora, onde os europeus entraram, como foi a questão dos povos escravizados da África, que sobreviveram com a sua força a esses horrores a que foram submetidos, da maneira que foi possível. Então, se essa gente toda consegue provar esse valor, sobrevivendo a coisas inomináveis, não posso ficar aqui reclamando que não. Então, se eu tenho que submergir um pouco para poder sair do outro lado, façamos isso. Mas que a gente não pode ficar achando, que horror, que eu não consigo fazer tudo livremente. Teve gente que passou por coisas muito piores e estão aí. Então, eu acho que esse é um teste de força, de resiliência, de determinação, e que a gente vai se ajustando conforme o mundo, conforme os monstros mudam, a gente ajusta a forma de lutar, a forma de existir, mas que é fundamental que a gente não fique se vitimizando e que a gente toque adiante. Eu acho que essa é uma coisa importante. Pensar e questionar, eu acho que ensinar as pessoas a pensarem e questionarem é o nosso papel. O nosso papel sempre foi herético. A gente não aceita as coisas como elas vêm. E a gente também não aceita as coisas como elas vêm de outros bruxos. Porque o outro faz assim, eu não sou obrigada a acatar. Eu testo, eu experimento, eu pesquiso, eu vou atrás. Se eu estou aprendendo sob a guiança de uma pessoa, eu vou fazer como essa pessoa me ensina, mas eu não estou obrigada a fazer assim a minha vida inteira. Aquilo pode ser o meu ponto de partida para um outro caminho. Então, no meu trabalho, eu tenho o clã de trabalho, que é o Conclave da Rosa e do Espinho, e tenho uma formação mágica. Eu sempre tento passar isso para as pessoas. Olha aqui, pensem com a cabeça de vocês, reflitam, questionem, né? Então, enquanto vocês estão aqui comigo, façam esse exercício dessa forma que eu estou propondo. Depois, abram-se, vão para outra coisa, vão além, né? E eu sinto que parte de ensinar o que a gente ensina, às vezes a pessoa não vai ficar naquele caminho, às vezes a pessoa não vai ficar nem na bruxaria, mas aquilo ela leva para ela. Aquilo vai fazer diferença na vida dela. E se aquilo tiver algum impacto de que a pessoa reflita, pense, né? Já é uma coisa muito positiva e tem um valor que ela vai agregar para onde quer que a vida a leve. Também acho que é fundamental que a gente ensine foco e concentração, porque eu cheguei a mencionar a questão das telas, né? E a gente perde, e uma das coisas que a gente perde muita força é perdendo presença. Então, foco e presença, por isso que se ensina a meditar, a gente fica viajando, a qualquer coisa as pessoas viajam na cabeça delas, elas não conseguem mais prestar atenção. E nós também... Só um comentário disso que você está trazendo, que eu acho que é muito importante, porque combina muito com o que o Wakanda trouxe sobre as ilusões e a Matrix, né? O quanto que isso nos tira do nosso centro de poder, você ficar lá rolando os negócios e vendo o que tá acontecendo. Gente, isso que você tá falando é super importante mesmo, cara. E olha só, a coisa é tão forte, eu tava tendo uma experiência visionária, encontrando um casal de encantados aqui na Nova Terra, onde eu vim morar, então vou partilhar essa pequena experiência aqui. E enquanto eles falavam comigo, eles me deram uma resposta de uma coisa e eu dei uma viajada na presença deles.
Quando eu volto a prestar atenção, eles estavam indignadíssimos comigo. Eles estavam furiosos, tipo, tipo assim, ok, tipo, encerramos daqui, volte outro dia, porque, né? Então, quer dizer, mesmo a gente com todo um treino e tudo mais, de vez em quando o troço vem e a gente escapa. É fundamental não escapar a presença. Então, isso é uma coisa que a gente precisa reforçar mais e treinar. E eu fiquei envergonhadíssima do que me aconteceu, porque não costumo, mas o que me deu? Então, eu preciso, ok, vou voltar e prestar atenção nisso e vou reforçar meus treinos, porque isso aqui não tá bom. Eu não posso correr esse risco de estar dentro de um trabalho e viajar na minha cabeça. Isso eu lembro muito da Cássia falando num Rainhas também, quando ela falou daquilo que é instagramável, né? Então as pessoas elas se perderam muito, elas se perdem muito nessa coisa ilusória, né, do parecer ser, do que realmente do ser. E o quanto que isso retira o nosso poder, né? Porque a gente Totalmente. não desenvolve. Tem gente que não consegue ler mais um texto, pegar tipo uma lauda, a pessoa não consegue mais ler, porque ela tá tão acostumada com a coisa imagem, vídeo, agora blá, blá, rapidinho, tudo rápido, que ela não consegue, né? E Imagina isso em aí termos mágicos de desenvolvimento espiritual. não presta para nada. Isso eu vejo muito como a Matrix citada pela Wakanda. Se a gente for fazer até uma analogia com o próprio filme Matrix, o primeiro filme Matrix, tem tudo a ver. E uma coisa que eu sinto, até por estar ligada de alguma maneira no meu trabalho com o mundo da tecnologia, embora eu não trabalhe com TI, eu trabalho com relações públicas e tenho um foco em empresas de TI, que cada vez mais a gente está sendo direcionado e convidado para um mundo completamente automatizado e eu não consigo parar de pensar naquelas câmerazinhas nas quais as pessoas ficam, né, no filme Matrix ali, servindo de pilha, né, como a gente vê, né? E tira totalmente a experiência orgânica. E essa experiência orgânica é muito importante, né? Então, queria deixar esses parênteses aí. Vocês viram por que que eu estou feliz de estar aqui? Olha que rainhas, né? Bom, gurias, assim, eu tenho muito claro para mim dentro da magia que e isso é uma regra. Como nós somos na vida, nós somos na magia. Não existe uma separação. Então, o fato de termos um instituto também quando a pessoa chega, a bruxaria não tem regras. Para mim, não tem regras. Então, se o aluno chegou ontem e me diz assim, Waka, o que que tu acha de eu ter um espelho de obsidiana negra? Eu digo, compre. Vá lá, compre. Porque eu tenho duas opções aqui. Ou esse aluno pode voltar e dizer assim para mim, Wakanda, tem um demônio dentro da minha casa. E eu vou dizer, puxa, que pena. Acho que você não pode ter um espelho ainda. E agora? Eu digo, agora eu vou lá fazer e você me paga como bruxa que eu vou lá fazer, né? O que tem que fazer, né? Porque aí eu sei, eu estou ensinando o meu lugar e o lugar dele, né? E pode acontecer de a pessoa voltar e dizer assim: Nossa, comprei o espelho. E eu disse: Tá, e aí? Nossa, de cara já descobri, sou filho de Hades. E eu: Ah, é? Ah, parabéns. E aí o ensinamento é meu. Porque isso já aconteceu. Eu já tive aula de dominadores de elementos, que eu tô ali com uma galera fazendo, e um aluno pega e bota o fogo na mão e diz: Tira a chama da vela, bota o fogo na mão e diz assim: Assim, Wakanda. E eu: Não. Sim, é assim. Né? Então, não tem mais regras. A gente precisa deixar o fluxo e ensinar que quando tu chega a um templo, e isso eu trago da escola do Afro, tá? E quando tu chega a um templo, tu começa no dia a dia com as coisas. Se tu não sabe pintar as garrafas do sabá, se tu não sabe pintar, organizar as coisas na prateleira, se tu não sabe o que que a gente consagra para cada rito, para cada tu não tem que fazer magia. Tu vai aprender primeiro ali na prateleira como são as coisas, tu vai aprender que não se varre depois de uma magia, tu vai primeiro limpar, organizar, e quando tu me provar que tu é disciplinado na vida, eu te passo para um portal para sustentar alguma coisa. Mas no instituto, isso eu trago das tradições africanas, não existe possibilidade
de que tu me convença que tu vai sustentar um portal do ar onde eu vou descer, ou vou subir, ou fazer alguma coisa. Tu tem que provar para a comunidade pagã, tu tem que provar para a alcateia, como lobinho que chega, que tu não vai matar ninguém. Nós somos muito, isso é muito Rio Grande do Sul, né? Tu tem que chegar e dizer assim, daí, por exemplo, eu digo para um aluno que está chegando, faz assim, organiza a sala para mim que eu já volto. A pessoa chega e não consegue colocar as coisas, eu digo, olha, perceba, você não conseguiu idealizar um layout de sala. Como você quer trabalhar com sigilos? Vocês acham que a gente está baixando, estamos trocando o assunto aqui, mas é porque engatamos uma coisa muito interessante. Vocês acham que a gente está baixando demais o padrão para poder acolher as pessoas que chegam com toda essa dispersão contemporânea? Petrúcia, eu acho que tem uma galera, isso não é de agora, né? Porque às vezes você fala assim, essa geração, a tal geração, tal, mas isso sempre teve assim. Eu percebo que tem uma galera que ela é muito passiva, né? E uma das coisas que a gente aprende, assim, eu aprendi muito cedo na minha vida se você não é o agente ativo da sua vida, alguém vai ser. Se você quiser ser o parceiro, alguém vai ser o agente ativo, e pode ser que você não goste, então seja o agente ativo. E aí entra tudo naquilo que a gente falou de, às vezes, até incomodar, principalmente quando a gente é mulher, né? Então, eu penso que muitas vezes as pessoas elas ficam nessa passividade e que isso, não sei, isso me dá uma impressão, até assim, dando uma viajada mesmo, que isso é até uma estratagema de forças, assim, para deixar as pessoas bem assim quietinhas ali, para que elas não tenham essa coisa, né? Esse lance, da mesma maneira que a bruxa que incomoda. Então, eu acho que uma coisa que eu brinco, mas é falando sério para o pessoal do Semente a musiquinha lá, né? Disciplina e liberdade. Se você tem disciplina na sua vida, você vai ter liberdade para ficar no ócio e escolher um dia, não vou fazer nada, hoje eu não quero nem escovar o cabelo, né? Se você tiver essa disciplina. Agora, eu penso também que às vezes as pessoas assim, qual é o limite dessa disciplina, até onde vai? Isso é muito subjetivo. Agora, tem um mínimo, né? Tem um mínimo. Isso que a Wakanda trouxe, por exemplo, se a pessoa se não for para brilhar, eu não vou, né? Não me chame para lavar um banheiro porque eu não quero. Já é complicado, porque ali, além da passividade, você tem uma questão egóica mal trabalhada ali, né? Então, se a pessoa só quer ir para brilhar, você chamar ela para dar uma palestra, ela vai. Se chamar ela para fazer um negócio ali, né? Uma canalização, ela gosta, ela vai, e às vezes faz muito bem. Porém, não é só disso que é feito, né? Então, eu acho Vai que lavar um banheiro depois de sauna, né? vai lá. E às vezes as pessoas, e aí eu vejo que tem dois problemas aí. Tem essas pessoas que aí não querem, porque tá me fazendo de empregada, mas também tem o outro lado, né, das pessoas que acabam abusando disso, né? Então, há um abuso disso e vou explorar as pessoas sem que tenha uma razão de ser, a não ser explorar mesmo. Então, eu acho que tem que tomar os cuidados. De novo, no Instituto, eu prezei a minha felicidade. Por que eu fiz? Eu dividi em muitas escolas, porque a minha história não foi diferente de nenhuma, né? Ela foi exatamente igual. Quando eu comecei, a primeira coisa que eu despertei foi a serpente de fogo. Quando eu despertei a serpente de fogo, eu fui a inocência da inocência, jovem, né, tadinha? Eu juntei vários grupos de várias tradições e mestres para ensinar, né? Porque todas as tradições que tinham dominação de elemento, elas eram fechadas e eu decidi que eu ia ensinar. Todos entraram, aprenderam, depois brigaram comigo e foram embora, porque essa é a chaga, né? Aí o que eu fiz? Eu vou montar a minha Hogwarts, Irmandade Rosa Negra dentro do Instituto. Eu ensino para qualquer um. E é uma escola, estou lá recebendo como professora, não me sinto usada, né? Estou lá cumprindo, porque é a minha tarefa, estou lá naquele momento e pronto, resolvi o meu propósito. Aí aqueles que querem mais, querem participar dos grupos, é uma outra abordagem. Então, acho que também a gente pode ter isso dentro do nosso trabalho, de montar vários núcleos de trabalho e tu vai conduzindo as pessoas. As pessoas, quando chegam aqui, elas dizem que querem ser um imortal da Terra, óbvio, né? Mas elas têm que passar pela escola, elas têm que aprender sexualidade, elas vão passar pela disciplina da comunidade, pelos núcleos, né?
E depois vão descobrir que eles precisam, inclusive, ser aceitos dentro da alcateia. Né? Então, tudo isso é maneiras da gente trabalhar e da gente ser feliz, porque a gente não vai agradar todo mundo. Nunca, jamais. O ser humano é diverso, é múltiplo, e se a gente acredita na era de Aquário, cada vez vão ser mais diferentes uns dos outros. Então, a gente monta vários segmentos de trabalho para entregar o conhecimento, entregar o poder, entregar isso e tal, mas manter perto de nós as pessoas que realmente combinam com a nossa essência, a coisa da irmandade, do povo, de tudo mais. A comunidade, hoje, o Instituto, são quase 200 pessoas. Os imortais da Terra são 11. Eu acho que é muito nisso, sabe? Agora, se for para lá dentro de cada escola tem 60, 70 alunos. Mas quem anda? Quem é que vai falar realmente, né? Quem é que tu vai te expor, né? Como? Porque se você deixar o aluno vir, a demanda de trabalho guiar a tua jornada, tu vai acabar sendo um sacerdote infeliz. Né? Cada um que chega diz como eu tenho que ser. Wakanda, você não pode ser assim. Wakanda, você não pode fazer assim. Wakanda, isso é sério. Cria o seu grupo, faça do seu jeito. Eu vou ser assim, porque eu já tô uma velha, agora que eu não vou mudar mesmo. Né? Ô, E Akanda, eu lembrei uma vez uma pessoa do meu clã, toda hora ela falava assim, ah, mas se fosse eu, não sei o que, não sei o que lá, ah, mas nossa, mas se fosse eu, tal. Aí um dia eu olhei bem pra cara dela e falei assim, ó, duas coisas, né? É muito fácil a gente julgar as atitudes das pessoas que estão numa posição de organização e liderança quando a gente não vai ter a responsabilidade de lidar com as consequências. E dois, quando você tiver o seu grupo, aí você faz do seu jeito. Enquanto você estiver aqui, é assim. Pode não ser o melhor, mas é assim que está funcionando. Se tiver que mudar, vai mudar, mas não porque se você. Então vai lá e monta o seu grupo. Tá tudo bem, tá tudo certo. Porque acho que tem muito disso. As pessoas gostam de julgar. Ai, se você fazer assim, tá. Well, é fácil você criticar quando você não tem a responsabilidade de tomar as decisões e de arcar com as consequências dessas decisões. E de segurar a energia dos outros. de ancorar um rito, né? De limpar o local depois. Né? Ainda mais a gente é um desafio feminino porque fomos criadas em direção contrária, né? A agradar, a fazer tudo de maneira que fique bom para todo mundo, a maternar, né? Então, acolher, claro que tudo isso existe, eu não estou dizendo que não, mas às vezes, dentro do trabalho da gente, a gente precisa se impor realmente. E é um grande desafio, porque a gente não é a vida não nos, a vida social, às vezes até dentro da própria família, não nos direciona para esse papel, né? Nos direciona para outro lado. É um grande Uhum. desafio, eu acho que a gente deve fazer isso, é importante, até para desconstruções nossas e das pessoas que estão conosco. Porque às vezes, Lu, essa pessoa que fala isso para você, ela tem na cabeça dela que você está aí para servir e para fazer do jeito que ela quer, num sentido até mais amplo, não só do que vocês estão fazendo ali. E às vezes ela nem sabe, às vezes é inconsciente isso, né? Então, quando você se impõe, você se coloca, você está girando aí uma outra energia, que é bastante importante, não apenas para o funcionamento do grupo, quanto para você, enquanto sacerdotisa, e quanto àquela pessoa que vai começar a ver as coisas de uma outra maneira. E essa pessoa, ela continua com a gente, 12 anos, ela tá com a gente, né? 12 anos ela continua, hoje é uma das minhas filhas mais velhas e ela continua. Por quê? Porque ela entendeu, só que chegou uma hora que eu tive que ser clara e falar assim, olha, não é assim, meu bem, né? Até porque quando você coloca as coisas claramente para as pessoas que estão ao teu redor, por que que eu sou como índio, né? O índio, ele ensina o índiozinho a não mexer na fogueira, deixando ele lá, né? Por isso que eu digo, quer ter um espelho de obsidiana? Tenha. Depois a gente conversa. Porque essa é a arte da bruxaria, né? De vai, bota a mão na fogueira, é isso aí. Porque daí a gente ensina o nosso tamanho, a gente ensina a poeira das nossas sandálias. Assim, poxa, Wakanda não se queima, né? Tem isso. E também falar as claras com as pessoas, quando as pessoas buscam, né? É, eu tenho uma escola dentro do Instituto que é uma escola de jornada iniciática para mestres.
pessoas de outras tradições que me buscam para levar para suas tradições os poderes que a minha tem. Muito claro. Dominadores de elementos, manifestações físicas, né? Muito legal. Ok. Tá, vão rodar um ano com a gente, vão entrar na floresta escura e passar o que a gente passa. Vamos lá, todo mundo junto. Nossa, a Wakanda é louca. Sim, sou. Para alcançar o que a gente tem, né, é uma linha muito tênue. Né? A minha tradição é em cima do pentagrama, né? Crowley, para mim, é meu ancestral. Né? Eu sou a louca do inferno. Então, é necessário. A nossa escola é de ir na frente. Então, até onde você quer? Tem isso com relação ao paganismo, que eu acho que é uma chaga e a gente precisa curar. Não existe possibilidade de uma pessoa ser uma dominadora de fogo e nunca se queimar. Né? Existe um motivo para eu ter cabelo curto. Não existe a possibilidade. Faz parte do trabalho. Não existe um ser uma dominadora de água e não ter disciplina emocional marcial. Não existe. Ou você vai morrer. Um dia você vai se encantar na brisa do mar e vai morrer. E essa realidade, ela precisa voltar. Então, até onde você quer? Porque o que me parece é que esse mundo, ele cria a ilusão de que o nosso mundo é fácil, de que os poderes são coisas fáceis de acessar e que nós estamos numa missão de espalhar a semente, mas que todos podem. Não, o nosso mundo não é para todo mundo. Nosso mundo não é para todos. Você pode conhecer o nosso mundo, você pode levar os nossos conhecimentos para a sua vida, mas você tem que decidir até onde você vai. Se você vai ser uma Wakanda, você vai pagar o preço na sua vida de ser uma Wakanda. Então, seja feliz sendo uma Wakanda. Não, não quero. Eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero me realizar profissionalmente. Tá, então você não vai. Mas você pode andar comigo. Eu deixo você experienciar as coisas e tal. Mas não vai alcançar o mistério. Por quê? Porque não vai, porque você tem pontos fracos. E disciplina emocional, excelência de consciência não pode ter pontos fracos. Você tem que estar disposto a isso, né? Mas tudo bem, todo mundo vai até onde quer e tem que ser feliz com isso. Ninguém é igual. Todo trabalho dentro do paganismo hoje é extremamente necessário, porque nós precisamos de bons pesquisadores que montem livros para que as pessoas comecem a ler e fazer as coisas, mas que não entendam nada de magia na prática, mas tudo bem. Precisamos de bons pesquisadores, precisamos de pessoas que comecem a rodar e ensinar, precisamos de pessoas que lancem sementes, como a Lua, precisamos de pessoas que aprendam a voar, que ensinem a arte da vivência, como a Cassia. A gente precisa de todas essas pessoas. Todos. É um trabalho de teia. É o gatilho cósmico. A elevação, ela vai se dar pelo gatilho cósmico. E todo mundo vai se encaixar na parte da teia, no fio dessa teia, né, de acordo com a arte tecelã que encontrar. Né, que se afinar, que for feliz. Porque é muito mais importante, por exemplo, isso eu digo para as pessoas, uma professora lá fora que seja feliz e que tenha uma consciência sobre a bioesfera, mas que no íntimo dela, a bruxa dela esteja feliz com a jornada dela ensinando e tudo mais, do que uma bruxa mal realizada, infeliz por não ter conquistado os objetivos que ela queria na roda de Sansara. É importante quebrar a roda, mas para você quebrar a roda, você precisa ter se realizado nela. Ninguém quebra a roda sem ter vivido a roda. Isso é milagre, é outra religião. Para quebrar a roda, você precisa ter ido lá, comido, se lambuzado e ter dito, saquei, tô caindo fora. Sem isso, não vai quebrar. Então, quando as pessoas dizem assim, eu quero o poder, tudo bem, mas eu também quero fazer faculdade, eu também quero casar, quero ter filhos, quero isso, quero aquilo. Então tá, vai viver, eu tô aqui. Vem para as escolas, vem para as jornadas, vem fazer, porque você vai ser muito mais feliz na bruxaria adiante, né? E agora você vai viver essa bruxaria, mas vai viver solto, É questão de do... momento das pessoas, do que estão dispostas a encarar, porque de fato o conhecimento, ele vem a princípio por livros, e livros podem nos abrir a cabeça para diferentes coisas. É importante a literatura da nossa área, mas não pode ser só ali. O conhecimento real vem atravessando
barreiras, túneis, lama, esgoto, né? Tem O muita bruxo dor completo. envolvida, tem muita dor envolvida, né? Tem uma coisa que fala do despertar espiritual, que é como é que as pessoas pensam que é a carta do sol, e aí como é que a minha mãe, tal pessoa pensa que é, e como é que é na real, é a torre, né? Porque é um É, na real é a desmonte. torre. É um desmonte da gente, desmontar dói, e alargar quem somos dói. E como é que eu vou entender a capacidade de cuidar ou de amar ou de me aumentar se eu não passar por algo que me deixe completamente transtornada e sem chão? Não tem como. E nós precisamos passar por isso. E a gente tem Não que dá para ensinar o acolher. louco sem viver o louco, né? Não dá A para gente não ensinar. fala que é praticante de bruxaria à toa, né? É, Nós nem seria exatamente. leitor de bruxaria, né? Não Não é praticante. leitor, é praticante. Porque como é que eu vou. Petrúcia, Essa não, mas expansão é necessária. É. E a bruxaria, ela fala muito claro sobre a luz e a escuridão. O bruxo completo é aquele que passou pelas trevas e pela luz e caminha pelas sombras. Nós não somos nenhum lado nenhum outro. O bruxo que se perde nas trevas, ele é incompleto, e o bruxo que cultua a sua luz, ele é incompleto também. O nosso caminho sempre será o das sombras, o do meio, né? Entre a escuridão e a luz, nós trilhamos em todos os lados. E para isso você precisa. Você não vai conquistar a sua sanidade sem enlouquecer. Você não vai conquistar a sua disciplina emocional sem desestruturar. Você não vai acessar a consciência e o grande despertar sem enlouquecer. Não vai. Você vai lidar com todas as suas coisas, né? E é por isso que é importante guiar assim, até onde você vai, né? Até onde? Eu vejo isso muito claro. E abrir espaço para todo mundo ser feliz. Até porque, enquanto a galera tá todo mundo junto, né? Enfim, como agora a gente vai ter o festival, é muito legal ver o pessoal que está começando, olhar para quem está lá na ponta, né? E ao mesmo tempo ter essa coisa de manifestar o nosso povo, né? Da questão de, tá, vamos lá, vamos agora erguer essa serpente e dizer que viemos, né? E também ter alguém extremamente preparada politicamente, socialmente, culturalmente. Então, tudo isso é bruxaria. Nós chegamos a um pentagrama, né? Nós somos o centro de muitas artes. Tudo isso é, e cada vez mais. Cássia, você queria falar? então eu ia dizer que você tem uma fala, eu ia puxar para algo que você costuma falar que eu acho bastante interessante. É importante que a gente puxe as pessoas para sair dessa zona de conforto, que não dá também para a gente ficar trabalhando só ali onde é confortável, onde é quentinho, onde é, né, bonitinho, porque senão ninguém cresce, ninguém vai para lugar nenhum. Então, às vezes é necessário a gente puxar um pouquinho, convidar para uma situação desconfortável, convidar para uma reflexão, para uma atitude que quebre alguns paradigmas, porque senão esse convite para transformação que é feito dentro da espiritualidade que a gente chama de bruxaria, do trabalho do trabalho bruxo, né, do ofício bruxo, ele não vai acontecer, né? Então, Que as pessoas eu acham acho que fazer feitiço é para evitar as agruras da vida. É, boa. Não vou E evitar tem, as agruras da vida. Não, é necessário que eu passe por elas, senão, como é que a gente começou falando que a Lua que falou, a gente não vem, se era para estar suave, a gente não vem Se não aqui, for para incomodar, a gente nem vai, né? né? Ou se não for para viver, vir aqui não é suavidade. Encarnar e aprender aqui não é suavidade. A gente vem aqui, tem um motivo para estar aqui, passar por essas questões, né? até para que a gente saiba o nosso tamanho, né, Gurias? Porque, por exemplo, as pessoas hoje elas estão muito mastigadas espiritualmente, elas estão muito castigadas por essa política religiosa que aconteceu na Era de Peixes, porque nós não tivemos religiosidade na Era de Peixes, nós tivemos um partido político religioso, né? Então, isso hoje fez com que as pessoas baixassem a cabeça, e é por isso que eu falo muito da minha história, e é por isso que eu empodero as pessoas no sentido de aquilo que te aconteceu é exatamente o teu tamanho. Tá? Aquilo que você passou na vida foi o teu apogeu, foi a tua floresta eleusina, foram os teus mistérios, né? O sistema bateu exatamente
Quando as pessoas me chamam com relação à sacralidade feminina, e eu tenho a formação, né, eu digo, a primeira coisa que você tem que saber é que o tamanho do poder do sagrado feminino é exatamente proporcional a tudo que fizeram para ele. Exatamente isso. E tudo que te aconteceu na tua vida é exatamente proporcional ao teu tamanho. Ninguém bate em quem não tem poder. Tá? Então, eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse tido a vida que eu tive. Né? De família ausente, de ter saído de casa, de ter morado na rua, de ter sido prostituta, de ter pago faculdade fazendo programa. Né? E é por isso que eu falo da minha vida, porque hoje eu sou uma das maiores dominadoras de elementos do Brasil. E o domínio elemental é a manifestação divina de Gaia. É a Mãe Terra dizendo que o meu agogeu acabou, que eu venci, e que se eu faço isso, qualquer pessoa faz. E que se isso acontece, é porque tudo que me aconteceu me treinou para isso. Né? O que são hoje algumas coisinhas acontecendo ao meu redor por uma pessoa que dormiu na rua? Então, levante-se, você foi estuprada, foi violentada, você sofreu violência, esse é o tamanho do teu útero. Esse é o tamanho da bruxa que você é. Se você não fosse, não tinham feito. Você vem passando isso na roda kármica para não levantar a cabeça. Você vai levantar a cabeça? Então saiba, não espere que seja fácil. Esse é o teu tamanho. O teu espírito, quando despertar, porque a gente se tornou nesse planeta do sistema Matrix uma ferramenta muito eficiente, cruel, mas eficiente. Tu pega uma pessoa como eu, violenta, estupra, sacrifica e ela não ergue a cabeça. É cruel? É, mas é a nossa realidade e é uma ferramenta eficiente do sistema Matrix. Então, isso a gente precisa dizer. Aconteceu porque tu é bom. Se tu não fosse bom, não tinha acontecido. Tem uma Então, coisa agora tu que quando a transforma gente isso no teu lobo da floresta, come ele com farinha e te levanta. tem uma Mas coisa isso que só a pessoa pode fazer. quando a gente põe o pé no caminho, quando um bruxo real, né? E eu concordo, não é para todo mundo isso aqui. Estudar e aprender, para todo mundo que tiver interesse pode fazer, mas ficar nesse caminho tem que ter um negócio ardendo dentro de si, porque senão não fica. E quando põe o pé no caminho, o mundo astral olha para nós. E nem tudo que olha é benevolente. Aliás, boa parte do que olha não é. E não é à toa que muita gente que se dispõe a estudar e aprender tem testes de desmoronamento na vida no começo, para que não entre. Isso é muito real. As pessoas, não, eu estou muito disposta, é isso que eu quero. E aí a vida desmorona. Petrúcia, lembrei de um filho meu também que passou por uma iniciação importante no nosso caminho, né? E aí ele, inocente, ele falou, pô, agora que legal, meu. Nossa, eu vou ficar, sei lá, 3 vezes mais poderoso. Eu falei, não, você tem que ficar 3 vezes mais esperto. É tipo isso aí, cara. Eu acho que a gente pode ir encerrando esse papo, né? Com essa mensagem do três, também gosto muito de uma frase da Caitlin Matthews, que o poder a gente não retém em nós, ele passa por nós. Você não tem poder, você acessa, ele manifesta, né? Então, mas para ter esses acessos, para ter essa força e para se manter, é necessário ficar 3 vezes mais esperto, é necessário compreender que o teu tamanho é o tamanho daquilo que te ocorreu e usar isso como força. E queria usar alguma coisa que a Cássia disse agora e me fugiu da cabeça, mas das sombras, enfim, né, desse caminho das sombras e da importância que é todo mundo ter consciência, porque às vezes a pessoa inconscientemente reage a coisas ou diz coisas e a gente precisa ter esse autoconhecimento por conta disso. Mais alguma coisa que vocês queiram? Eu acho que o papo foi uma delícia. A gente poderia ficar 4 horas aqui. Só me Fácil, chamar, estava viu? pensando nisso. Dava fácil para ficar 4 horas. É. Por isso eu queria dizer, deixar registrado mais uma vez, que, enfim, eu amo o trabalho de vocês individualmente e eu amo o Rainhas do Sabá. Acredito muito, muito na semente de cada ventre aqui presente. Tendo distância física, considero todas
irmãs de jornada, e que, independente do que cada uma faz, a gente faz por todas. O trabalho de cada uma de nós aqui é o trabalho do futuro do nosso povo, e eu estou muito feliz de estar aqui mesmo. Gratidão imensa. Muito obrigada, Wakanda, por A ter gente que topado. agradece. Uhum. E Foi até um maravilhoso próximo. ter você conosco. Muito bom mesmo. Nos despedimos e nos vemos numa próxima lua cheia.